dos que dançam, e ainda plantarás vinha, os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também quem? Os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou Israel o congregará e guardará como o pastor o seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Há de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Se você puder ler comigo o versículo 13. Então a virgem se alegrará na dança, também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. O verso 14: saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Amém? Amém. Está tudo certo aí, Sueli? Ok. Então, eu quero agora que a igreja leia comigo o versículo 26. O versículo 26. Vamos ler juntos? Nisto despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. Amém, queridos? Aleluias. Meus irmãos, esta semana alguém me perguntou: pastor, o que os sonhos dizem? O que significam os sonhos? Eu disse: olha, tem vários tipos de sonhos. Sonho pode ser fruto da imaginação da gente, do nosso inconsciente. Sonho pode ser resultado de algo que a gente viveu. Sonho pode também ter interferência maligna, mas existe também sonho que o próprio Deus pode dar, senão ele não seria soberano, ele pode interferir. E a gente estava falando sobre sonhos. Você tem sonhado? Sonhado dormindo, sonhado acordado? Temos sonhado? Há sonhos relevantes, há sonhos significativos para nós, há sonhos que marcam. E naquela ocasião eu tive a oportunidade de contar um sonho que eu tive esses dias. Eu sonhei que eu estava na porta do céu, e eu passava por aquela porta. E quando eu passava por aquela porta, eu estendia os braços e eu gritava bem forte: estou livre do peso da terra. Irmãos, era uma alegria, era uma satisfação, uma coisa tão maravilhosa, tão leve. E eu repetia isso, com as mãos estendidas, eu dizia: estou livre do peso da terra. Eu me acordei, mas isso ficou na minha mente. Como viver na terra
é um peso. Como existir tem um peso. Mas aquele sonho foi agradável, aquele sonho foi bom e ele está muito nítido, muito real na minha mente. Foi um sonho agradável, foi um sonho maravilhoso. Não sei por que razão eu tive esse sonho, mas que para mim foi maravilhoso. Queridos, quando nós lemos esse texto da palavra do Senhor, nós vamos encontrar aqui o profeta Jeremias, que foi o profeta que profetizou durante 23 anos, que pregou durante 23 anos, que trouxe a mensagem de Deus para o povo de Israel, para o povo de Judá, durante 23 anos, a começar de madrugada, anunciando a vontade de Deus, proclamando arrependimento para o povo, falando para aquele povo o desejo de Deus, a vontade de Deus. O povo não deu ouvidos, e o resultado disso é que Deus trouxe o juízo para aquela nação, ou para aquelas nações, e os espalhou pela terra. Os sírios vieram, e depois a Babilônia, e o resultado é que o povo de Deus passou a viver em cativeiro. 23 anos, e 23 anos de pregação. O único resultado de toda a mensagem de Jeremias foi apenas uma pessoa, uma alma. Apenas uma alma se voltou para Deus durante 23 anos de pregação. Não existe coisa mais desanimadora para um profeta de Deus, para um mensageiro de Deus, do que um resultado dele. Eu estive lá na fronteira do Oiapoque com a Guiana Francesa, pregando para índios, para brasileiros e guianenses. E naquela ocasião, na casa dos missionários, tinha uma missionária baiana, que ela disse que fazia 4 anos que ela pregava para os índios e não tinha se convertido uma pessoa. E ela estava extremamente desanimada, e quando ela tinha decidido sair dali, aí uma índia vem ao encontro dela e pede para que ela pregue de novo para ela, e quando ela termina de pregar, a índia chora, se converte ao Senhor. Uma alma em 4 anos. Jeremias, uma alma em 23 anos. Houve momentos de Jeremias se desanimar terrivelmente. Depois de todo esse tempo de pregação, Deus leva o seu povo para o cativeiro. Jeremias ficou com a opção de ir para qualquer lugar. Deus deu a ele a opção de ficar em Jerusalém ou ir para qualquer outra cidade. Jeremias poderia decidir. Jeremias resolveu ficar em Jerusalém. Vendo a cidade completamente arruinada, destruída, o templo destruído, as casas queimadas, os homens fortes e robustos, os jovens na época, todos foram levados, os habilidosos, os que tinham condição foram todos levados para a Babilônia. Ficaram apenas idosos, deficientes, pessoas sem nenhuma condição de reconstruir, pobres. A cidade ficou em estado lamentável. E Jeremias pranteava, lamentava o estado em que ficara Jerusalém. E durante anos, Jeremias chorava diante do Senhor. Um certo dia Jeremias dorme, deita, dorme. E naquele dia, ou naquela noite, Jeremias teve um sonho. E o sonho que Jeremias teve, no verso 26, ele diz que quando ele acordou, quando ele despertou daquele sonho, ele disse que o sonho dele tinha sido o quê? Doce. Um sonho doce. O que Jeremias sonhou para dizer, no meio de toda aquela tragédia, no meio de toda aquela desgraça, no meio de todo aquele sofrimento, alguém se acordar e dizer que teve um doce sonho. O que Jeremias sonhou? Jeremias sonhou, meus irmãos, com a soberania de Deus
e a graça abundante. E esse é o tema da mensagem hoje à noite, com a soberania de Deus e a graça abundante. Quando nós olhamos para este capítulo, nós vamos perceber esta soberania de Deus e a graça abundante. Deus é soberano. Deus revela em sonho para Jeremias sua soberania, seu senhorio. Ele é Senhor. E nós precisamos hoje ouvir esta voz de Deus, atentarmos para esta palavra sobre este Senhor que é soberano. E aqui ele descreve, meus amados, essa soberania de Deus. E eu gostaria que você atentasse para esta profecia de tempos de sofrimento, de tempos difíceis, e o que Deus diz no sonho de Jeremias sobre a sua soberania e seus atos soberanos. Em primeiro lugar, irmãos, a soberania de Deus revelada nesse texto. Deus diz que Ele é Senhor do tempo. Observe no verso 1, que diz: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. O texto começa mostrando que Deus é Senhor do tempo. Deus é que define os tempos. Deus é que põe limite a tempos. Deus, meus irmãos, é que mostra o tempo de todas as coisas. Ele é Senhor do tempo. O texto diz, neste sonho doce de Jeremias, que Deus é soberano e Ele é Senhor do tempo. Naquele tempo, diz o Senhor, Deus delimitou o tempo para que o povo de Israel fosse restaurado. Deus é que põe termo à guerra. Deus é que põe termo ao tempo. Deus é que põe limite no tempo. Deus é que determina os tempos. Deus é que determina as estações. Diz a palavra do Senhor, porque Ele é Senhor do tempo. Nesses momentos em que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender esta grande lição sobre a soberania de Deus, que o tempo é de Deus, quem determina o tempo é de Deus, quem põe o fim de tudo é Deus. Ele é Senhor do tempo. Ele não perdeu, meus irmãos, o governo, o domínio, o controle do tempo. O tempo está debaixo do domínio de Deus. Ele é Senhor do tempo. Queridos, esse sonho foi muito importante para Jeremias. Imagine para nós, se nós estivéssemos naquele momento. Deus, olha o que Deus diz: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Ele está dizendo, naquele tempo, eu vou fazer uma obra extraordinária, tão grandiosa, que eu vou ser o Deus de todas as tribos de Israel, e este povo será meu povo. Naquele tempo, Ele é Senhor do tempo. O povo foi para a Babilônia, mas no tempo de Deus o povo retornaria. No tempo de Deus o povo seria restaurado. E eu estou certo de que no tempo de Deus, na hora de Deus, no querer de Deus, esta situação que nós estamos vivendo vai mudar. Mas eu estou certo que não é o homem, eu estou certo que não é uma pessoa, eu estou certo que não é um sistema, eu estou certo que não é, ó Deus, um governo, mas eu estou certo que é Deus que vai dizer o tempo de todas as coisas, porque Ele é Senhor do tempo. Segundo, meus queridos, esse texto nos ensina sobre esta soberania de Deus, que além dele ser o Senhor do tempo, Deus é Senhor da história. Ele é Senhor da história. Se você olhar comigo o versículo 2, ainda diz: assim diz o Senhor, o povo que se livrou de quê?
da espada. Logrou graça aonde? No deserto. Deus é Senhor da história. O texto aqui está falando da história dos hebreus, que por muitos anos viveram no Egito. E Deus faz lembrar a Jeremias que Ele é o Senhor da história, que tirou o povo do Egito, que livrou o povo da espada e que logrou graça onde? No deserto. Deus tirou aquele povo do Egito, um povo que não tinha espada, um povo que não tinha condição de lutar contra Faraó, um povo que não tinha condição de lutar contra o exército de Faraó, mas Deus os livrou da espada de Faraó, Deus os livrou da espada do exército de Faraó, e esse povo foi levado para o deserto, e no deserto Deus saciou a sede daquele povo, Deus deu comida para aquele povo, nem as sandálias se gastaram, e nem as roupas, diz a palavra de Deus. Esse povo logrou graça no deserto, e que Deus está dizendo para Jeremias aqui nesse doce sonho: eu sou o Senhor da história. Nós precisamos relembrar disso, relembrar a história de que quem fez história e quem tirou aquele povo com braço forte do Egito foi Deus. Ele é Senhor da história, é Ele que diz como é que vai ser a história do seu povo, da sua igreja. Ele é Senhor da história. Em todos os eventos, meus irmãos, e todos os acontecimentos, Deus sempre esteve nessa história. Ele é o Senhor da história. Eu quero lhe dizer que Ele é o Senhor da história da tua vida. Olhe para mim um instante. Eu tinha um trauma com fumaça. Todas as vezes que eu sentia um cheiro de fumaça, era como se minha garganta fosse fechada. Eu nunca entendi por que isso. Depois de muitos anos, um dia na casa dos meus pais, conversando, e minha mãe disse que lá no sítio onde eles moravam, eu recém-nascido, tinha muitos mosquitos, e uma senhora disse: olha, para espantar os mosquitos, queime fezes de gado que espanta os mosquitos. E minha mãe fez para espantar os mosquitos. E quando ela se deu conta, eu estava sufocado pela fumaça e quase que morrendo. Imagine a agonia que foi. Mas eu logrei graça de Deus naquele momento. Mas ficou em mim um trauma que eu não podia, todo lugar que eu sentia o cheiro da fumaça, era como se fosse fechar a minha garganta. Mas eu quero dizer que Deus é o Senhor da história. E Deus esteve bem presente naquele momento. E aí eu quero relembrar aos irmãos que um dia minha mãe, depois de tinha tido 4 filhas, um dia embaixo de uma árvore, orou a Deus e fez um voto a Deus, que se Deus desse um filho a ela consagraria, ela dedicaria aquele filho, e ela fez um voto a Deus embaixo daquela árvore. Pouco tempo depois ela engravidou e eu nasci. E eu nasci e de repente parece que eu vou morrer, mas Deus me preservou, eu cresci, embora isso tenha ficado na minha história, e graças a Deus que minha mãe contou, e eu tive a oportunidade de ir a psicanalista e contar sobre isso, e resolver esse problema que estava no meu inconsciente, e que precisava ser resolvido, mas eu reconheço que o Deus da história estava na minha história e me preservou naquele momento. É importante nós sabermos que Deus é o Senhor da nossa história e que estamos vivos porque Deus nos guardou. O que Deus disse para Jeremias: eu preservei aquele povo lá no Egito, e eu tirei aquele povo do Egito
mas eu também sou o Senhor da história. Lembra da história do povo hebreu lá do Egito, o povo que passou pelo deserto? Eu sou o Senhor da história, que dirijo a história, que guio a história e que dou fim a essa história como eu quero. Ele é Senhor da história. O sonho de Jeremias continua. Eu quero que você olhe comigo o verso 4. No verso 4, esse texto diz ainda que Deus é Senhor do futuro. Olha, atente comigo esse texto. Ainda te edificarei e serás edificado. Na sequência diz, ó Virgem de Israel, e diz ainda serás adornada com os teus adufes e sairá com o coro dos que dançam. Verso 5, ainda plantarás vinha nos montes de Samaria. Veja que há uma repetição aqui, ainda. O que Deus está dizendo para Jeremias é que Ele é Senhor do futuro. Quando Ele diz ainda, Ele está dizendo que este povo que estava no cativeiro, este povo que está vivendo esta vida tão difícil, esse povo ainda vai voltar para a terra, que esse povo vai plantar na terra, que esse povo vai edificar na terra, que ainda vai haver danças e alegria naquele povo. Meus irmãos, Deus é Senhor do futuro. O povo que ainda estava no cativeiro, Deus diz que este povo, Deus tem um projeto para esse povo, para o futuro desse povo. Esse povo vai voltar, e Deus está dizendo, esses lugares aqui vão ficar cobertos de parreirais. Esse povo vai edificar casa, esse povo ainda vai dançar de alegria, porque eu estou dizendo, eu, o Senhor, eu projeto o futuro desse povo, eu sei o futuro desse povo. Ele é Senhor do futuro. Se há alguém que pode determinar nosso futuro, que pode dizer o nosso futuro, é o Senhor. Há tanta gente boba procurando algumas cartomantes e procurando gente para profetizar o futuro, para dizer o futuro. Meus irmãos, quem determina o futuro, quem diz o futuro, quem predestina o nosso futuro é Deus. E Deus está dizendo para Jeremias, está vendo, Jeremias, esse povo que está lá na Babilônia, debaixo do jugo, debaixo do império babilônico, eu quero lhe dizer que esse povo ainda vai voltar para cá e vai plantar vinha, vai ter muitos parreirais aqui, vai ter muita festa, vai ter muita celebração, porque Deus estava dizendo, eu sou o Senhor do futuro. Meu querido, você pode estar preocupado, você pode estar triste, abatido, desanimado por causa do sofrimento, do cativeiro, da dor, da angústia, mas quem determina o teu futuro é o Senhor. Quem sabe Deus está dizendo hoje para você, você ainda vai se alegrar, você ainda vai festejar, você ainda vai celebrar, você ainda vai dançar, você ainda vai exultar. Olha, quando nós lemos esse texto, Deus está dizendo isso, porque Ele é o Senhor soberano, Senhor do tempo, Senhor da história e Senhor do futuro. Ele é que vai dizer o futuro deste povo. Eu preciso me agarrar a esta verdade. Nós cantamos apropriadamente, o meu futuro está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. O meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O futuro da tua casa, o futuro dos teus filhos está nas mãos de Jesus, que vivo está. Você ainda crê em Deus? No meio de todo aquele desolamento, no meio de toda essa tragédia, Deus dá um doce sonho a Jeremias, dizendo para Jeremias, eu sou o Senhor do tempo, eu sou o Senhor da história, eu sou o Senhor do futuro. Agora,
Leia comigo, por gentileza. Leia comigo, ainda no versículo 15, versículo 18 e o versículo 19. Veja comigo esse texto. Versículo 15. Veja comigo o que está escrito. Jeremias 31, 15. Assim diz o Senhor. O que é que Deus diz? Ouve-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era quem? Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existe. Assim diz o Senhor. O que Deus diz? Reprime a tua voz de choro e lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Aleluia. Veja, meus irmãos, Deus é Senhor do presente. Quem é Raquel? Que chora os seus filhos. Raquel é Jerusalém. Jerusalém que no presente chora, que no momento chora. E Deus está dizendo que Ele é Senhor do presente. O Deus que vê as lágrimas, o Deus que vê o lamento, o Deus que vê a dor, o Deus que vê o pranto, o Deus que vê o choro. Deus estava vendo o choro de Jerusalém. Deus estava vendo o choro, o lamento de Jeremias. Deus é Senhor do presente. Quem chorou hoje, Deus viu. Quem lamentou hoje, Deus viu. Quem esta semana não teve sua tristeza, sua dor, sua angústia, Deus viu. Ele está dizendo, eu sou Senhor do presente. Ele acompanha, irmãos, diariamente a minha e a sua vida. Ele sabe cada lágrima que foi derramada. Ele sabe quem lamentou, quem sentiu dor, quem se angustiou. Ele sabe, porque Ele é Senhor do presente. Nesse doce sonho, Jeremias também precisava entender isso, que Ele não é apenas o Senhor do tempo, da história, do futuro, mas Ele é o Senhor do presente, que nos vê agora, neste estado, neste momento. Ele é Senhor do agora, que te vê agora. Por isso que eu gosto muito da verdadeira interpretação do texto que diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ali eu estou. Não é estarei, mas eu estou presente. No momento que você ora, no momento que você desabafa, no momento da sua agonia, Ele está presente. Ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está dizendo, eu estou vendo o pranto, o grande lamento de Raquel, que chora a perda dos seus filhos de forma inconsolável. Estou vendo, porque eu sou o Senhor do presente. Ai de nós se não fosse. Ele é o Senhor do presente, bem presente, nas nossas angústias e nas nossas tribulações, como diz o salmista. Senhor do presente. Deus sabe que cada um viveu hoje. Fico maravilhado com a palavra de Deus quando Filipe chama Natanael e diz, encontramos aquele de quem profetizou, quem diz a lei de Moisés, o Messias. Vamos ver Jesus, o Nazareno. Natanael disse, de Nazaré pode vir alguma coisa boa. E quando ele se aproxima de Jesus,
Quando Filipe diz, vem ver, quando ele vai se aproximando de Jesus, ele diz, eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. E ele diz, de onde me conheces? Ele diz, eu te vi antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira. Natanael vai aos pés de Jesus e diz, Senhor, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quem sabia que aquele homem tinha estado naquele dia debaixo da figueira? Jesus sabia que tinha estado na figueira, o que ele tinha pensado, quais eram suas idealizações, quais eram os seus pensamentos. Deus sabe qual é o nosso dia, como é o nosso dia, onde sentamos, para onde passamos, onde nós percorremos, que percurso nós fizemos. Ele sabe do nosso presente, Ele é Senhor do presente. Isso é soberania, irmãos. O doce sonho é saber que o Senhor é soberano, Senhor do tempo, Senhor da história, Senhor do futuro, Senhor do presente. Mas se você olhar comigo o versículo 10, olha comigo o que diz o versículo 10. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres. Ele vai descrevendo. É quando chega no versículo 10, leia comigo junto. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Amém, queridos? Ouvi a palavra do Senhor, ó nações. Deus é Senhor do mundo, meus irmãos. Quando Deus resolve falar para as nações, Ele fala. Ouvi, ó nações, ouvi, ó mundo. E Deus